Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai aprender a criar um gráfico de funil dentro do Power BI que é muito bom para quando você quer apresentar várias etapas de um processo que você tem na sua empresa. Por exemplo, prospecção de clientes, quantos clientes a gente fechou, quantos projetos já foram concluídos ou qualquer tipo de análise que você queira fazer que tenha várias etapas e, claro, vai servir para várias outras situações também. Então, fica comigo até o final da aula e baixa o arquivo que a gente está usando para poder praticar, que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Na descrição tem também um mini curso para você aproveitar depois que terminar a aula aqui, então você pode pegar depois, beleza? Bom, para a gente começar aqui, queria fortalecer a nossa amizade com aquele pedido de sempre que é deixa o like aqui no canal porque ajuda demais a gente a crescer e continuar produzindo cada vez mais conteúdo para você. Então, deixa o like, se inscreve no canal para receber vídeos novos de Excel, VBA e Power BI literalmente todo dia, beleza? Bom, vamos então para a aula de hoje. Bom, vamos dar um pulinho aqui na nossa famosa guia dados do Power BI para a gente ver qual é a tabela que a gente vai ter para trabalhar. E aí, essa vai ser uma tabela de projetos. Então, a gente está aqui numa empresa que presta projetos de consultoria de diferentes setores. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui, cadê? Aqui, o setor. A gente vai ter projetos para o setor de TI, vai ter para o setor comercial, compras, financeiro, logística, marketing, produção, RH e assim por diante. E aí, como que funcionam os projetos? Os projetos, eles passam por algumas etapas. Então, a primeira etapa do projeto é a prospecção. Então, a gente vai entrar em contato com o cliente para poder prospectar, para poder pegar o contato dele ali, para poder ver se ele vai ter interesse em fazer ou não um projeto, ou até mesmo se um cliente veio até a gente procurar algum serviço de consultoria. Então, primeiro vai ter a prospecção em si, que é o primeiro contato ali. Depois vai ter os projetos que estão em negociação. Então, já teve o primeiro contato, mas ainda está acertando alguns detalhes, vai ver se vai fechar ou não, se vai fazer algum abatimento no preço e tal. Depois, a terceira etapa, que é aguardando a nota fiscal, é quando o cliente falou que vai fechar, já pediu para gerar a nota fiscal, já pediu para confirmar o projeto, mas vai faltar o pagamento ainda. Então aqui é quase certo de fechar, mas ainda perde ali algumas pessoas no meio do caminho. Beleza. Os projetos que estão em andamento, quer dizer, os projetos que já foram fechados, já foram pagos e agora estão sendo realizados. O serviço está sendo prestado, beleza? Mas o dinheiro já entrou. E finalizados são os projetos que já passaram por todas essas etapas, já finalizaram, já foi pago, o projeto já está entregue, o serviço já está concluído, não tem mais nada a ser feito. Então, a grande ideia é o seguinte, repara que a gente tem etapas a serem cumpridas, digamos assim, prospecção, em negociação, aguardando a nota fiscal, em andamento, finalizado. E justamente aqui na nossa planilha do Power BI, a gente vai ter o status de cada um dos projetos. Então, primeiro, deixa eu só colocar os projetos em ordem cronológica, em ordem alfabética. Vou clicar aqui na setinha para baixo, ó, no código do projeto, e eu vou ordenar o código do menor para o maior, porque eles estão em ordem aqui, ó, classificar em ordem crescente. Então vai ter lá do projeto PA001 até o último que vai estar lá embaixo, lá no final. Beleza. E aí aqui, a princípio, a gente não tem exatamente o histórico do projeto, mas a gente tem em qual etapa aquele projeto está naquele momento. Então, por exemplo, o projeto 001, ele está aqui, ó, o status dele está em negociação. O projeto 2, ele ainda está em prospecção, ainda está tentando ali o primeiro contato com o cliente e tal. Beleza, a gente tem alguns projetos finalizados, alguns projetos em andamento, aguardando a nota fiscal e assim por diante. Então, o que a gente vai querer fazer é saber quantos projetos a gente tem em cada uma das etapas, em prospecção, negociação e tal. Então, primeiro de tudo, eu vou querer calcular quantos projetos eu tenho aqui, quantas oportunidades de projetos. Então, cada linha que eu tenho na minha tabela é uma oportunidade de projeto. Posso ter fechado, posso não ter fechado, mas cada um é uma oportunidade. Então, como que a gente vai fazer para calcular as oportunidades dos projetos? A gente vai clicar com o botão direito na tabela, a gente vai fazer uma fórmula para contar quantos projetos a gente tem. Então, botão direito, nova medida, e aí lembrando que a gente vai contar os projetos, independente deles já terem finalizado ou estarem em prospecção. Quero só saber quantos projetos existem aqui na minha base de dados. Perfeito. E aí o nome que eu vou dar para a fórmula aqui, para a nossa medida, vai ser, por exemplo, oportunidades. E qual é a fórmula que a gente vai fazer aqui? Lembra, cada oportunidade é uma linha na minha tabela. Então, a linha do PA001 é uma oportunidade, a linha do PA002 é outra oportunidade. Então, eu vou querer contar as linhas da minha tabela, porque assim eu vou estar contando quantas oportunidades a gente tem aqui na mesa, seja já foi fechado, seja ainda pode ser fechado. Então, eu vou colocar aqui a fórmula que vai contar as linhas da tabela, que é a fórmula Count Rows. A fórmula Count Rows vai contar a linha de uma tabela. Ele pergunta, Alon, qual é o nome da tabela que você quer contar as linhas? O nome da tabela é a que está aqui do lado, tabela chamada de projetos. Então, coloca lá o nome de projetos, fecha o parênteses e dá um Enter, que ele vai contar aqui pra gente. Bom, então vamos lá. Como que eu faço para ver o resultado dessa fórmula aqui? Vou voltar na guia relatório, vou criar uma página nova, e aí para ver o resultado de uma fórmula, por exemplo, vamos colocar um cartão.
Então, vou colocar aqui o cartão e vou puxar as oportunidades aqui para dentro dos campos do cartão. Beleza. Então, ó, a gente tem aqui, ele vai mostrar 2.633 oportunidades. Só que eu quero saber dessas 2.633, quantas estão em prospecção, quantas estão em negociação e assim por diante. Então, para isso, a gente vai usar justamente, ó, deixa eu apagar o nosso cartão, a gente vai colocar o nosso gráfico de funil, que é o segundo gráfico aqui, ó, da terceira linha dos gráficos que a gente tem no Power BI. Então, eu vou clicar aqui no gráfico de funil. E no gráfico de funil ele vai ser bem simples de criar. Duas coisas que ele vai pedir para a gente. Primeiro, como se fosse o eixo do gráfico. O eixo do gráfico são os status. Em negociação, em prospecção, aguardando a nota fiscal e tal. Então, eu vou colocar aqui o status dentro de grupo, que é como se fosse o eixo do gráfico. E os valores que eu quero calcular são as oportunidades de cada, que estão em cada status. Então, vou colocar aqui oportunidades aqui em valores. Ele vai criar aqui o gráfico para a gente. E antes de continuar, vamos só dar uma leve formatada nesse cara aqui. Então, vou vir aqui na parte de formatação. Por exemplo, ó, vamos aumentar um pouquinho o tamanho do texto. Então, vou escrever aqui tamanho. E aí, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto do rótulo de dados. Beleza? Aumentar aqui um pouquinho do rótulo, na verdade, ó. Se você passar o mouse, ele te mostra o que é isso. Rótulo de categoria. O que é rótulo de categoria? São as legendas. Rótulo de dados é o número que está dentro do gráfico. Então, posso aumentar aqui um pouquinho. Beleza, ó, etiqueta dos dados, que são esses números 100% e 19% que tem aqui embaixo, que a gente vai entender o que é. E o tamanho do título ali, para ficar bem tranquilo pra gente. Perfeito, o que mais eu quero ajeitar aqui? Bem rapidinho, ó. Quero colocar, por exemplo, borda e sombra, que a galera costuma gostar bastante. Perfeito. Então tá aqui o nosso gráfico, e aí como que ele funciona? Ele mostra aqui pra gente, Alon, seguinte, dentro das etapas que você passou, você tem ali dentro daquelas 2.633 oportunidades, você tem 890 oportunidades que ainda estão em prospecção, ainda estão ali no primeiro contato. E depois, daquelas 2.633, você tem 734 oportunidades que estão em negociação. Então, estou ali no segundo contato para negociar se vai fechar, se não vai fechar. Depois, 505 aguardando a nota fiscal, em andamento 331, finalizado 173. Perfeito. Só que agora que vem uma questão que é o seguinte, a gente usa um gráfico de funil para representar as informações de oportunidade por cada status, só que a gente poderia ter usado, a princípio, qualquer outro tipo de gráfico. Mas vamos lá, é muito importante que você saiba que para cada situação vai ter ali um tipo de gráfico um pouco mais recomendado para você usar. Então, por exemplo, a gente costuma usar gráficos que são na vertical quando a gente vai apresentar informações, por exemplo, de ranking, digamos assim. O que é informação de ranking? É quando você quer saber, por exemplo, as vendas de cada loja. E aí você vai colocar a loja que mais vendeu, depois a segunda loja que mais vendeu, depois a terceira, a quarta e assim por diante. Então, quando você quer informações em ranking, digamos assim, você vai apresentar gráficos na vertical. O que é gráfico na vertical? Gráfico de barra, gráfico de funil e assim por diante. Quando você vai apresentar valores ao longo do tempo, a gente costuma usar gráficos na horizontal, porque eles dão uma noção de linha do tempo. Mas beleza, então vamos tentar entender aqui, por exemplo, qual que seria a diferença entre usar esse gráfico de funil ou usar o gráfico de barras. Ó, deixa eu clicar aqui no gráfico e vou trocar para o gráfico de barras, que ele já muda aqui para a gente automaticamente. Beleza. E aí, se eu quiser, posso até colocar o rótulo de dados aqui, ó. Vou vir aqui na parte de formatação, ativar o rótulo de dados. Qual que é a grande diferença? Os dois gráficos aqui para essa situação, eles até que funcionam. Então aqui, dá para ver que o status onde a gente tem mais oportunidades é no prospecção e tal. Só que esse gráfico ele vai funcionar para ranking, mas o legal do gráfico de funil, deixa eu trocar para o gráfico de funil, é que ele vai conseguir dar uma noção para a gente comparativa entre um e outro. Por exemplo, repara o seguinte, se você passar o mouse na primeira barrinha de prospecção, ele vai falar, olha, Alon, o status que você está passando o mouse é o de prospecção, as oportunidades que você tem são 890 e ele é o maior valor. Então, ele representa 100% ali, o maior valor. Agora, se você passar o mouse em negociação, ele vai te mostrar, Alon, você está olhando agora negociação, você tem 734 oportunidades em negociação, e aí, comparando negociação com prospecção, que é o anterior, você tem 82%. Então, dos projetos que a gente tem em prospecção, 890, proporcionalmente a gente tem 82% dos projetos em negociação. Se eu passar o mouse aqui em aguardando a nota fiscal, ele vai falar, Alon, você tem 505 projetos aguardando a nota fiscal quase certo ali de fechar, e eles representam aqui, ó, 56% dos projetos em prospecção. Então, você já sabe ali que quase metade dos projetos que a gente tem em prospecção estão no status de aguardando nota fiscal. E o percentual do anterior. O que é o percentual do anterior?
Comparando, aguardando a nota fiscal com o que está logo acima, que é em negociação, a gente tem quase 70%, 68%. Então, para cada barra que você passa o mouse, você consegue fazer uma comparação, não só com a camada do valor anterior, como com o primeiro. Por isso que ele mostra aqui em cima o 100% e aqui embaixo o 19%. Então, dá para ver ali, na proporção de projetos que a gente tem aqui em prospecção para finalizado, é mais ou menos uma proporção de 5:1. Então, a cada projeto finalizado, a gente tem aqui 5 em prospecção. Ou vice-versa, a cada 5 projetos de prospecção, a gente já tem um finalizado. E aqui é justamente para a gente conseguir ter uma noção comparativa entre os valores. Então a ideia aqui não é necessariamente a gente criar um ranking de cada status e tal. É mais a gente ter uma noção comparativa de quantos em prospecção versus em negociação, quantos em prospecção versus finalizado. Ele já bota aqui exatamente o tamanho para a gente poder fazer essa comparação do 100 para 19%. Então é muito bom para quando você quer representar. Claro, você pode apresentar quando for, por exemplo, o ranking. Então você pode botar vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3 e mostrar as vendas de cada um e o comparativo, quanto que o pior vendedor vendeu com relação ao melhor, dá para fazer também, mas é muito bom, principalmente para quando a gente tem etapas que você quer mostrar aqui e principalmente quando você quer apresentar uma com relação à outra comparativamente, beleza? Então, cara, esse tipo de gráfico é muito bom para você usar nos seus relatórios, então fica a dica aí, aproveita, usa e abusa dele nos seus dashboards, beleza? Então, se você gostou da aula, não esquece de deixar o like, porque se essa aula foi maneira para você, as chances são que ela vai ser maneira para mais pessoas. Então, você já sabe, deixando o like, o YouTube entrega para mais pessoas. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber avisos de Excel, VBA e Power BI, que tem vídeo todo dia para você. E se você chegou até o final, comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim, Alon, para eu saber quem chegou até aqui. E deixa a sugestão nos comentários de que mais você quer aprender. Alon, ensina mais sobre gráficos, sobre o uso de cada tipo de gráfico, ensina mais sobre fórmulas, ensina mais sobre XYZ. Coloca aqui o tema que você quer ver na próxima aula que a gente vai gravando para vocês, beleza? Então é isso, vão aparecer aqui para você 2 botões, um botão para acessar um mini curso nosso de Power BI e um outro botão para acessar mais um vídeo onde eu explico mais tipos de gráficos aqui para você saber quando usar um em cada situação, para você ficar fera aqui no Power BI, beleza? É isso e a gente se vê na próxima aula.